Eu concedo a palavra ao senhor Luiz Fernando Silva, assessor jurídico da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. Deixa, Luiz Fernando, o relógio marca 10 minutos, no 9º minuto, não sou eu que toco, mas soa uma câmera para que possa, evidentemente, que se você precisar de um tempo extra, será concedido. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite da Comissão de Assuntos Sociais e do senador Paulo Paim. Devo dizer que, para nós, que representamos entidades sindicais do funcionalismo, é um espaço bastante importante, na medida em que temas como esses, geralmente, nós só temos acesso à discussão quando estão em curso reformas constitucionais, né? Geralmente, as entidades não têm espaços institucionais de debate de assuntos dessa natureza, em que pese a existência das mesas de negociação, do nosso ponto de vista, elas não têm servido, sobretudo nos últimos tempos, à discussão de questões dessa natureza. Há uma política governamental, me parece, bastante forte em direção às restrições orçamentárias, que implicam em lesão direta a essa questão da dignidade no caso dos aposentados. Do nosso ponto de vista, quando discutimos dignidade e justiça social, nós devemos pensar a situação da aposentadoria não só após a sua concessão, precisamos pensar no processo anterior, no processo de preparação da aposentadoria, no processo de concessão da aposentadoria, que hoje é algo absolutamente difícil, na medida em que nós convivemos com cerca de 8 ou 9 alternativas diferentes de aposentadoria que os servidores públicos precisam olhar no momento dessa decisão, até porque cada uma delas tem suas regras e, eventualmente, trazem prejuízos à escolha desses servidores, já que é uma opção voluntária desses servidores, e precisamos pensar na dignidade desses aposentados também na parte posterior ao ato de aposentadoria. Eu diria que hoje existem 3 grandes problemas que afligem esses servidores, em relação, então, a esses blocos anteriores. O primeiro deles diz respeito à remuneração. Evidentemente, ninguém pode pensar em dignidade, em estabelecer parâmetros de dignidade para as pessoas, sobretudo aos aposentados, se não definimos claramente que parâmetros de dignidade estão relacionados ao padrão remuneratório. E, nesse aspecto, devo aqui fazer uma crítica à posição que vem sendo adotada há alguns anos pelo governo federal, iniciada, é verdade, lá no governo Fernando Henrique, com a criação das primeiras gratificações de desempenho, lesando, a meu ver, diretamente o princípio da paridade, que ainda existe na Constituição Federal, sobretudo para aqueles que eram servidores federais por ocasião das emendas 20 e mesmo da emenda 41, portanto, permanece o princípio da paridade válido. Entretanto, o governo federal, por iniciativa ainda do governo Fernando Henrique, escolheu e, diria, inventou, criou as gratificações de desempenho com claro objetivo de ferir o princípio da paridade. E, com isso, pagar menos de remuneração, de provento, aos servidores aposentados e pensionistas. Evidentemente, por detrás disso está o objetivo de economizar recursos com o pagamento de aposentados e um objetivo nobre de concentrar recursos no reajustamento dos servidores em atividade. Penso que eles não deveriam ser contraditórios como tem sido nos últimos anos. Para nós termos uma ideia, no INSS, por exemplo, a gratificação de desempenho significa hoje cerca de 70% da remuneração. Ou seja, um servidor tem 30% de salário de vencimento básico e demais parcelas permanentes e tem 70% da sua renda vinculada a uma gratificação de desempenho, que impõe determinados critérios de desempenho que, em alguns casos, são absolutamente nocivos à saúde desses servidores. Vou dar um exemplo que me parece o mais gritante, dos servidores da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, que trabalham, todos sabemos, a vida toda utilizando inseticidas e outros tipos de produtos absolutamente nocivos à saúde. Pois bem, na eventual invalidez desses servidores, eles perdem cerca de 35% da sua remuneração imediatamente, porque perdem metade da gratificação de desempenho. O que vem ocorrendo na FUNASA nos últimos 6 ou 7 anos é a absoluta
a ausência de declaração de doença. Seria interessante que o Senado Federal buscasse esses dados do governo federal para vermos como, então, as gratificações de desempenho, nesse particular exemplo, trazem um problema seríssimo, um problema, inclusive, que eu diria que é uma bomba de efeitos retardados, né? Esses servidores não estão se tratando, não estão gozando das eventuais licenças e mesmo tendo acesso às aposentadorias por invalidez, continuam trabalhando com condições de saúde absolutamente desumanas para permanecer recebendo uma determinada renda de R$3.000, R$4.000, em relação a esses servidores, por exemplo, da FUNASA, porque não tem a menor condição de perder 35%, 40% de sua renda na aposentadoria. Isso me parece uma lesão clara ao princípio da dignidade da pessoa humana, que vem pela via das gratificações de desempenho. Então, penso que nesse aspecto da remuneração nós temos aqui algo bastante importante a ser tratado. É evidente que os aspectos econômicos e o equilíbrio fiscal, a busca do equilíbrio fiscal, são elementos importantes em qualquer governo. Mas é preciso verificar que nós exacerbamos nos últimos anos no tratamento dessas gratificações de desempenho. Que os servidores públicos devem ser cobrados no seu desempenho, não tenho a menor dúvida, e que nós devemos ter elementos objetivos para essa cobrança também, inclusive elementos remuneratórios. Mas nós não podemos admitir que esse desempenho seja medido à base de 70% da remuneração dos servidores, com perda de metade desse valor no momento da aposentadoria. Até mesmo a emenda constitucional 70, que Vossas Excelências aprovaram há pouco tempo, relativa às aposentadorias por invalidez, para tentar, então, dar a elas, quando sentidas por servidores que já estavam no sistema antes da emenda 41, a interpretação que a administração pública vem dando à emenda 70 é de que a emenda 70 simplesmente excluiu o cálculo da aposentadoria pela média, mas não assegurou a integralidade. Portanto, mesmo os servidores aposentados por invalidez, alcançados pela emenda 70, continuam exatamente com o mesmo problema que tinham antes, porque a decisão de aplicar a gratificação de desempenho, o critério de redução da gratificação de desempenho, inclusive para a aposentadoria por invalidez, dizendo que, então, o conceito de integralidade que ela encerra não se aplica às gratificações de desempenho, o que me parece uma interpretação forçada e negativa e restritiva da emenda 70, fez com que, na verdade, a emenda não tivesse servido para absolutamente nada. Quer dizer, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados se esforçaram na aprovação de uma emenda constitucional cujo resultado final é absolutamente pífio. Daí porque, na própria emenda, havia um dispositivo que esse sim tem valido, que é quando o novo cálculo das aposentadorias gerar redução remuneratória, porque nós temos situações tão graves em que sair da média e cair no critério dos demais servidores, cuja gratificação de desempenho é então paga pela metade, a média era melhor. Portanto, tem um critério na emenda constitucional que diz que, nesse caso, para não gerar redução remuneratória, permanece com a média. Ou seja, a grande maioria dos servidores sujeitos à aposentadoria por invalidez, que tinham cálculo pela média na situação anterior à emenda 70, não tem nenhuma vantagem em pedir a revisão dos cálculos de aposentadoria para que seja adotado um novo critério. Então, eu penso que aqui, me parece que essa questão da remuneração é, sem dúvida nenhuma, uma questão central, talvez o foco central que nós deveríamos nos dedicar a tentar encontrar uma solução. Penso que, evidentemente, não é possível se cogitar de imediatamente se promover a extensão desses valores da gratificação a todos os aposentados e pensionistas. E aqui estou fazendo uma alusão de caráter absolutamente pessoal. Mas penso que é fundamental e imprescindível que o governo federal, através das mesas de negociação, estabeleça um processo de incorporação paulatina, gradual e constante das gratificações de desempenho à remuneração dos servidores. Se o senador me permite mais 3 minutos. Obrigado. O segundo bloco de problemas que penso que é fundamental se refere, para quem está prestes à aposentadoria, ou já convivendo com ela, se refere às questões de saúde. Penso que esse é um bloco, sem dúvida nenhuma, importante.
E, nesse aspecto, é bom lembrar que, no âmbito federal, nós temos diversas entidades de saúde suplementar classificadas como entidades de autogestão, ou seja, aquelas sem fins lucrativos, como é o caso da GEAP, da CAPCESP, da ACEFAS e de algumas outras, que prestam um relevante serviço de saúde suplementar aos servidores federais. Serviço esse, inclusive, que faz reduzir o absenteísmo, reduzir as aposentadorias precoces, reduzir os casos de aposentadoria por invalidez, por tratamento de saúde preventivo ou curativo desses servidores. Portanto, não se trata aqui de algo voltado apenas aos servidores, se trata de uma política de recursos humanos que tem foco e que tem reflexos também no orçamento da União Federal, na medida em que economiza recursos. Portanto, é algo importante por os dois lados. Pois bem, o que nós temos visto pelo menos nos últimos 4 anos, sobretudo em relação à GEAP, que abrange cerca de 500 mil vidas, e da CAPCESP, que foca principalmente na FUNASA, é uma decisão governamental, e eu não posso pensar de outra forma, porque na medida em que o governo tem maioria na gestão dessas entidades, uma decisão governamental de dotar essas entidades exatamente dos mesmos critérios econômicos do setor privado. Ou seja, atendemos os jovens, queremos os jovens o mais possível e, na medida que envelheça, queremos que saiam, porque eles passam a causar despesa. Não foi outra a iniciativa adotada na GEAP há alguns anos atrás, há cerca de 3 anos atrás, e esse ano na CAPCESP, adotando o critério de faixa etária como critério definidor das contribuições. Antes, os servidores pagavam um determinado percentual, portanto, todos pagavam proporcionalmente a mesma coisa, e aqueles que ganhavam menos pagavam, então, uma proporção do seu salário. Os que ganhavam mais, uma proporção igual do seu salário. E tínhamos, então, uma solidariedade no sistema. Ou seja, aqueles que menos gastam, que geralmente estão situados nas faixas de renda mais elevadas, acabavam ajudando a financiar aqueles que mais utilizam, que geralmente estão situados nas faixas de renda menos elevadas. O que fizeram na GEAP há poucos anos atrás foi aprovar, então, o critério de faixa etária. Senhores senadores, em alguns exemplos, como, por exemplo, dos servidores do Ministério da Saúde, a contribuição da GEAP passou a ser, para quem ganhava em torno de R$2.000, de até R$1.200. Ora, isso é expulsar velhos, e, sobretudo, velhos e de baixa renda. E essa política foi adotada agora recentemente também na CAPCESP. Me parece, então, que nessa questão é fundamental que o Senado Federal incida através dos meios políticos de que dispõe, sobretudo promovendo eventos dessa natureza e buscando esse contato com o governo federal no sentido de buscarmos uma política que reverta esse quadro. Não é possível que continuemos adotando, em relação à questão da saúde suplementar, o mesmo critério restritivo e, eu diria, expulsivo, adotado pelas empresas privadas com objetivo de lucro. E os exemplos, se formos buscar os dados da GEAP hoje, veremos que uma imensa massa de servidores federais, sobretudo de baixa renda e de idade avançada, foi obrigado a se desligar do sistema, engrossando as fileiras do Sistema Único de Saúde, portanto, trazendo mais problemas ainda ao atendimento à população, na medida em que uma forte massa de servidores se incorpora à massa do Sistema Único de Saúde. Quero agradecer, por fim, a oportunidade de me colocar à disposição. Quero passar às mãos do senador também um texto com alguns anexos que ilustram esses dados que nós colocamos há pouco e colocar a FENASPES e a minha pessoa em particular à vossa disposição. Obrigado. Agradecendo ao senhor Luiz Fernando Silva, assessor jurídico da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social.